Frieren fechou o livro com um suspiro, deixando as palavras ecoarem em sua mente enquanto a carruagem deslizava pela estrada. O momento de contemplação foi interrompido quando se levantou, avistando a imponente capital imperial à distância. "Estamos chegando à capital", anunciou, quebrando o silêncio da viagem. Um dos companheiros, com seus cabelos verdes, comentou animado: "Será se nosso retorno será triunfante? Devem estar ansiosos pela nossa chegada." Enquanto isso, o jovem de cabelos azuis ao lado expressou preocupações sobre encontrar trabalho quando retornassem. Surpresa, Frieren questionou: "Já pensando nisso?" Com serenidade ele respondeu: "É importante, Frieren. A vida continua além da derrota do Rei Demônio." Curioso, o moço de capacete perguntou sobre o conceito de trabalho, provocando risadas entre os amigos. "Um trabalho que permita beber seria ótimo, mesmo sendo padre", brincou o de cabelo verde. Enquanto as risadas ecoavam, o jovem de cabelo azul, com a espada nos ombros, dirigiu-se a Frieren com uma pergunta profunda sobre a extensão do seu tempo de vida, o quanto ela era longa. "É verdade, o meu tempo de vida vai muito além do que vocês podem imaginar", respondeu Frieren com um leve sorriso. Ao chegar à capital, foram recebidos com aplausos e celebrações. No castelo, o rei os homenageou, reconhecendo cada um por sua bravura e por derrotarem o Rei Demônio. O jovem de cabelos azuis foi identificado como Himmel, o de capacete com chifres como um guerreiro Aizen, o alto de cabelos verde como o padre Aysten, e Frieren, a elfa maga. E assim, o mundo celebrava a chegada de uma era de paz, graças às ações desses heróis, enquanto nas ruas o povo dançava, cantava para as crianças e transbordava alegria, celebrando a tão desejada paz. A jornada dos heróis continuava repleta de histórias peculiares. Himmel, revelando as intenções do rei de erguer estátuas na praça, zombava da possibilidade de não conseguirem reproduzir sua beleza com perfeição. A elfa, com uma tigela de comida nas mãos, comentava sobre a suposta economia do rei, lembrando das 10 moedas de cobre dadas no início da empreitada. O padre, já um tanto embriagado, tentava acalmar Frieren, argumentando que poderiam beber à vontade. Em resposta à sua afeição pelas bebidas, a elfa chamou Eiter de padre degenerado. Enquanto isso, sobre o céu estrelado, Aizen perguntou se tudo havia acabado, e Mel confirmou que sim, indicando o fim de sua aventura. O padre, com seu copo na mão, relembrou os 10 anos passados, incluindo um incidente em que Himmel e Aizen quase foram executados por desrespeito ao rei. Ele ponderou sobre como sua intervenção evitou o fim prematuro da jornada. Houve também momentos de ressaca, como o dia em que Reiter estava tão mal que a elfa o comparou a um morto-vivo. Brincadeiras e lembranças engraçadas preenchiam o diálogo entre os heróis, incluindo episódios em que consideraram abandonar Frieren após um incidente com um mimico, algo que rendeu risadas e memórias hilárias. Himmel refletiu sobre as memórias ridículas que compartilhavam, mas admitiu que mesmo assim a aventura foi divertida e significativa. Padre Frieren concordaram, apesar dos seus comentários sobre a brevidade da jornada. Himmel apontou para Eiter, observando que ele já era um senhor, algo que o padre considerou como falta de educação. A elfa, por sua vez, corroborou com a idade de que ele sempre foi assim, provocando o padre mais uma vez sobre sua falta de educação. Assim, entre risos, lembranças e pequenas discussões, os heróis encerraram sua jornada celebrando as experiências vividas ao longo de uma década de aventura. A atmosfera se transformou quando as estrelas cadentes começaram a decorar o céu. Todos ergueram suas cabeças, maravilhados com o espetáculo celeste. "Está quase na hora", comentaram, notando a chuva de meteoros imponente. O padre identificou o fenômeno como a Era dos Meteoros, uma ocorrência a cada 50 anos, que ele viu como um auspicioso prenúncio para o início de uma era de paz. Enquanto todos admiravam a beleza da chuva de meteoros, Frieren observou que era difícil apreciá-la na cidade. Himmel,
No entanto, repreendeu-a gentilmente, mencionando que as pessoas estavam aproveitando o momento. A elfa então prometeu levá-los a um lugar muito mais belo da próxima vez, daqui a 50 anos. Himmel demonstrou felicidade, mas ao ser questionado sobre isso disfarçou: nada não. Vamos ver juntos na próxima vez, afirmou. Enquanto os meteoros continuavam a deslizar pelo céu como estrelas cadentes, no dia seguinte, chegou a hora de Frieren partir. A despedida de Frieren deixou uma aura de incerteza no ar. Himmel questionou seus planos futuros e a elfa explicou que seguiria adquirindo magias e explorando as províncias centrais nos próximos 100 anos, fazendo visitas sempre que possível. Enquanto ela partia, Reiter comentou com Himmel e Eisen sobre a dificuldade de entender os sentimentos de um elfo. Himmel se perguntou por quanto tempo ela já vivia, enquanto Reiter refletia que, para Frieren, mesmo que passassem décadas, seria apenas mais um dia comum. E assim a nova jornada de Frieren se desenrolou, passando dias em busca de magias, abrindo seu livro em torno de fogueiras, interagindo com comerciantes em busca de conhecimento, vagando por terras nevadas e apreciando a beleza da natureza em seus diversos aspectos, praticando magia, navegando em canoas por cavernas subterrâneas de águas azuis cristalinas, deparando-se com criaturas mágicas e absorvendo o esplendor desses momentos, colhendo plantas, lendo encantamentos ao cair da neve, compartilhando sua magia com cidadãos em cidades desconhecidas durante a noite. No entanto, a vida de aventureira de Frieren não estava isenta de reviravoltas. Encontrou novamente um mímico, teve suas escapadas e, em certas ocasiões, tomou tempo para se deitar à beiras de pequenos lagos verdes, contemplando os pensamentos que fluíam com a suavidade das águas. A jornada de Frieren a levou de volta à taverna de comércio em busca de chifres de dragão negro. Entretanto, o senhor do estabelecimento lamentou não possuir esse item, afirmando que já fazia décadas que não via um dragão negro. Desapontada, ela relembrou ter encontrado um desses chifres no castelo do Rei Demônio, tê-lo deixado com Himmel. Com a proximidade da época da Era dos Meteoros, decidiu encontrar Himmel para recuperar os chifres de dragão. Chegando à cidade, notou grandes mudanças desde sua última visita. Confusa sobre qual direção seguir, foi surpreendida por uma voz chamando seu nome. Ao ouvir a elfa, exclamou Himmel, mas percebeu que lá havia envelhecido. Estava careca, com cabelos da barba e bigodes brancos, apoiando em uma bengala. Chocada com o estado de Himmel, ela expressou seu espanto. Você está acabado. No entanto, Himmel, com seu habitual humor, respondeu: que forma cruel de dizer isso, mas continuo bonito, mesmo um velho, não acha? A elfa respondeu com um sorriso afetuoso. A conversa entre Frieren e Himmel revelou os estragos do tempo, com a elfa permanecendo quase idêntica à época em que enfrentaram o Rei Demônio. Himmel expressou surpresa por revê-la, emocionando-se com a nostalgia provocada pelas proximidades da Era dos Meteoros. Enquanto balançava em sua cadeira, Himmel recordou a aura sinistra do chifre de dragão que Frieren encontrou no castelo do Rei Demônio. Ela se desculpou por fazê-lo passar por isso, sugerindo que poderia ter deixado o chifre em um celeiro, mas Himmel se aproximou, entregando o chifre a ela, explicando que, embora para ela não parecesse especial, para ele era um símbolo deixado por sua amiga querida, algo que um dia teria que devolver. Ao receber o chifre, Frieren o entregou a um pássaro, vendo-o como algo aparentemente comum, observando o pássaro voar. Ela se aproximou das estátuas deles na praça, ficando ali por alguns momentos, contemplando a representação de suas jornadas e experiência ao longo do tempo. A volta à casa de Himmel foi marcada por brincadeiras entre ele e Frieren. Ela bateu à porta, questionando se ele estava pronto, observando com humor que ele era careca e não precisava se arrumar tanto. Himmel, olhando-se no espelho, respondeu que até os carecas precisavam cuidar da sua aparência. Enquanto ele se arrumava, ela esperou do lado de fora,
Minutos depois, Himmel saiu e perguntou se iriam ver a Era dos Meteoros. Ao deixarem a cidade, encontraram com Heither e Aizen. Frieren elogiou Heither por sua aparência mais respeitável, mas quando ele tentou fazer carinho na cabeça dela, Frieren reagiu pedindo para não mexer em seu cabelo. Com Aizen, ela comentou que ele quase não havia mudado, elogiando os anões por sua impressionante constância. Sem saber para onde estavam indo, Himmel questionou sobre o local ideal para assistir à chuva de meteoros. Heither indagou se iriam naquele exato momento, já que ainda faltavam alguns dias para a Era dos Meteoros. Frieren confirmou, explicando que pretendiam caminhar até o local. Heither perguntou se era longe e Himmel, brincando, comentou sobre a maldade com os idosos. A jornada os levou por paisagens que ecoavam nostalgia, como se tivessem retrocedido no tempo até a época em que enfrentaram o Rei Demônio. Escondidos em uma moita, observaram uma criatura passar, aguardando o momento certo para o ataque. Aizen foi o primeiro a avançar, seguido por Frieren. Himmel agradeceu a Frieren por proporcionar aquele momento único. A elfa sentiu-se feliz com suas palavras. Apreciaram juntos a chuva de meteoros prometido pela elfa. Um dos meteoros em particular chamou a atenção de Himmel, deixando-o encantado com sua beleza. De volta à cidade, infelizmente Himmel faleceu. O padre acreditava que ele havia sido feliz e a elfa compartilhava da mesma opinião. As pessoas presentes criticaram Frieren por sua aparente falta de tristeza durante o velório. Heither e Aizen, em apoio, afirmaram que eles também não estavam demonstrando tristeza, acusados então de insensibilidades e exigidos a mostrar seriedade. Com a morte de seu amigo, Frieren sentiu-se profundamente chateada. Apesar de terem compartilhado os 20 anos juntos, ela percebeu que sabia pouco sobre ele. Chorou ao lembrar dos momentos que passaram juntos, perguntando a si mesma por que não se preocupou em conhecê-lo melhor. Heither e Aizen tentaram consolá-la, passando a mão em sua cabeça e esfregando suas costas. Mesmo em meio às lágrimas, ela pediu educadamente para não mexer em sua cabeça. O padre, desgrenhado, expressou sua intenção de retornar à cidade sagrada, sugerindo que deveriam visitar mais vezes, pois aquele poderia ser o último encontro deles. Frieren suspeitava que Heither estivesse doente, atribuindo isso aos anos de bebedeira e interpretando como uma possível punição divina. Brincando, Heither sugeriu que, se um dia voltasse, deixasse uma bebida em sua lápide. A elfa, curiosa, questionou se o padre não tinha medo da morte, afirmando que, como o grupo de heróis que salvou o mundo, certamente teriam uma vida próspera no céu, o que o motivou a lutar ao lado de seus amigos. Antes de partir, Frieren pediu a Aizen que a acompanhasse, mas ele recusou, alegando estar velho demais para tal jornada. Apesar disso, ele consolou Frieren, dizendo que os dias parecem mais lentos quando se é velho. A elfa, compreendendo, despediu-se de Aizen e partiu. No caminho, ao se deparar com uma árvore morta, Frieren sentiu-se perdida, confessando que sempre se perdia naquela floresta. De repente, uma garota apareceu, oferecendo ajuda. Frieren explicou que estava procurando por Heither, e a garota presumiu que ela era uma visitante. A maga comprou bebida para oferecer ao túmulo, mas Heither, surpreendentemente, informou que havia parado de beber. Frieren brincou, sugerindo que a deusa talvez não o perdoasse por se comportar só agora. A poderosa maga Frieren questionou a identidade da garotinha. A criança se chamava Pen, uma órfã da guerra vinda de um país ao sul. A elfa ficou surpresa ao descobrir que Heither se oferecerá para resgatar pessoas, um papel que costumava ser desempenhado por Himmel. Curioso, o padre perguntou por que Frieren fora até ele. Ela explicou que estava fazendo compras na cidade sagrada e tentando entrar em contato com todas as pessoas que encontrava em sua jornada, além de dever muito ao padre desgrenhado. Heither então fez um pedido a Frieren levar sua aprendiz com ela. Pen mostrava aptidão para a magia.
A elfa se desculpou, explicando que a garotinha apenas a atrasaria, alertando sobre o alto índice de mortes de aprendizes de magos em batalhas, ressaltando que não queria arrastar a criança do seu amigo para uma armadilha. O padre, então, fez outro pedido. Ele entregou um livro que escavará na cova do sábio Helgi, contendo feitiços de ressurreição dos mortos e imortalidade. Nem Frieren acreditava que uma magia assim pudesse existir, mas Reiter queria que ela decifrasse. A maga estimou que levaria cerca de 5 ou 6 anos para decifrar o livro, enquanto se perguntava sobre os planos de Reiter após isso, considerando que ele havia dito que não tinha medo da morte. Reiter revelou seus motivos com sinceridade, colocando seus sentimentos na mesa. Não estava apenas fazendo-se de durão no último encontro, mas sim enfrentando um medo crescente da morte. Ele não buscava a imortalidade, apenas um pouco mais de tempo para aproveitar a vida. Além disso, pediu a Frieren que ensinasse magia a Fern durante os tempos livres, enquanto decifrava o Grimório, já que ele, como padre, não possuía conhecimento sobre o assunto para ensinar sua aprendiz. Comovida, a elfa aceitou o pedido de seu amigo. No topo de um penhasco, Frieren encontrou Fern, admirada por sua habilidade de se esconder. A garotinha explicou que sua fraca presença de mana dificultava ser encontrada, mas considerava isso uma vantagem, já que preferia não ser notada. Ao testemunhar o domínio impressionante de Fern sobre técnicas de magia, Frieren se perguntou quanto tempo a criança havia dedicado aos estudos para alcançar tal habilidade em uma idade tão jovem. Fern revelou que Reiter lhe havia dado uma tarefa importante, acertar uma pedra do outro lado do abismo. Se ela conseguisse, seria capaz de se virar sozinha. Surpresa, Frieren questionou se Reiter tinha conhecimento sobre as habilidades de Fern. Antes que a maga pudesse responder, a pequena criança lançou um poderoso feitiço em direção à rocha. No entanto, a mana se dissipou no último momento, impedindo-a de alcançar seu objetivo. No topo do penhasco, Frieren se aproximou de Fern, admirada com sua determinação em aprimorar suas habilidades de magia. Mas antes de responder à pergunta da garota sobre quanto precisava estudar para acertar a pedra, Frieren decidiu indagar algo por conta própria. Você gosta de magia? Frieren perguntou curiosa para conhecer mais sobre a jovem aprendiz. Fern ponderou por um momento antes de responder. É meio termo. Sua resposta intrigou Frieren, que percebeu uma semelhança entre elas na floresta. Ambas eram reservadas sobre seus sentimentos em relação à magia. Diante da majestosa cachoeira, Frieren compartilhava com Fern os segredos da magia de longa distância, ensinando-lhes os 3 elementos essenciais para os magos: mana, proteção e controle. A elfa acreditava que a garotinha já tinha noção desses princípios básicos, mas explicou que a magia havia se dissipado devido à falta de mana e poder de projeção. Resolver isso demandaria anos de dedicação, mas Fern demonstrava um talento excepcional para controlar a magia, superando suas dificuldades com maestria. Enquanto os dias passavam, eles compartilhavam refeições, decifravam o Grimório, praticavam magia na neve e exploravam as maravilhas da natureza ao redor. Anos se passaram e Fern, com sua dedicação incansável, alcançou um estágio que normalmente levaria uma década para ser atingido. Reiter, curioso sobre o progresso do treinamento de Fern, ficou impressionado ao saber que ela havia avançado tanto em apenas 4 anos. No entanto, Frieren alertou que a dedicação excessiva da garotinha poderia não ser saudável. Mesmo com seu notável progresso, Fern ainda tinha um longo caminho a percorrer como maga. Numa tarde tranquila na floresta, enquanto Frieren preparava-se para fazer uma pergunta a Reiter, o padre desabou repentinamente inconsciente. Preocupada, a poderosa maga foi até ele, e enquanto o padre se recuperava em sua cama, pediu a Frieren que não demonstrasse tristeza. Para Reiter, aquele momento de mobilidade já era um milagre, levando Frieren a uma decisão rápida: acelerar o processo de decifração do livro para ajudar seu amigo. Sob a névoa da montanha, Frieren enfrentava a chuva torrencial enquanto chamava por Fern para interromper seu treinamento. A elfa sabia que precisava agir rapidamente
Heiter havia caído e ele precisava de sua ajuda. Fen hesitou, argumentando que ainda não tinha alcançado seu objetivo de destruir a rocha do outro lado, mas Frieren explicou que havia algo muito mais importante em jogo. O tempo estava se esgotando para Heiter. A garotinha ficou em silêncio, absorvendo as palavras da elfa. Então, num momento de profunda conexão, Fen compartilhou sua história com Frieren. Ela revelou como Heiter a salvou, como ele a inspirou com suas palavras e seu exemplo de coragem. Ele lhe contou sobre seu próprio amigo, sobre como ele era corajoso e compassivo, e como sua morte prematura deixou um vazio no mundo. Heiter, mesmo com medo da morte, fez a escolha certa ao salvá-la, e Fen sentiu uma responsabilidade de honrar esse sacrifício. Para Fen, aprender a viver sozinha era uma forma de agradecer a Heiter por tudo o que ele fez por ela. Ela queria que ele soubesse que estava bem, que ele não precisava se preocupar com ela, e Frieren, ao ouvir as palavras sinceras da garotinha, sentiu um misto de emoções, admiração pela coragem de Fen, gratidão pela amizade de Heiter e uma determinação renovada em ajudar seu amigo. Frieren e Fen continuavam suas jornadas individuais, cada uma imersa em seu próprio mundo de magia e aprendizado. A elfa observava a garotinha praticar, impressionada com sua dedicação e progresso. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em anos, mas o tempo não era um obstáculo para ela, era apenas uma oportunidade para se tornarem mais fortes e sábias. Juntas, elas decifraram os segredos do Grimório e aprimoraram suas habilidades mágicas. Então, finalmente, o momento tão esperado chegou. Com determinação e concentração, Fen lançou um feitiço poderoso, atingindo a pedra do outro lado do penhasco. Enquanto isso, Frieren concluía a decifração do Grimório, revelando que não havia menção de ressurreição ou imortalidade. Surpresa com essa descoberta, ela questionou Heiter sobre o motivo. Sua resposta foi simples e direta. Se algo assim existisse, Elwig certamente teria usado em si mesmo. Curiosa sobre os motivos por trás das ações de Heiter, Frieren perguntou a ele por que escondeu essa informação. Enquanto o padre se preocupava com o progresso de Fen, Frieren admirava a profundidade de seus planos, enquanto ele revelou o pagamento guardado na gaveta, um gesto de gratidão e confiança. A elfa instigou Heiter sobre sua atitude de proteção, e ele confessou que estava seguindo os passos do herói Himmel, que teria feito o mesmo. Com o objetivo de Fen alcançado e a pedra atingida, Frieren decidiu atender o desejo de seu amigo em levar a jovem em sua jornada. No entanto, a tristeza pairava sobre elas quando chegou o momento do falecimento do padre. Como prometido, Frieren prestou homenagem ao amigo, derramando garrafas de cerveja em seu túmulo. Fen expressou sua gratidão amarga, reconhecendo que, graças aos seus ensinamentos, ela pôde restaurar a paz ao redor do padre antes de sua partida. Mas a elfa não pôde deixar de notar a astúcia de Heiter, que planejou tudo de antemão para sua aprendiz ficar forte o suficiente para acompanhar ela. Depois das despedidas no túmulo do padre, Frieren e Fen partiram para uma nova jornada, prontas para enfrentar o desconhecido. Passaram-se 26 anos desde a morte de Heiter, e agora Frieren e Fen estavam em Turk, nas terras centrais, ajudando o Senhor, embora estivessem realizando trabalhos simples. Frieren lembrou a Fen que essa era a essência da vida de um aventureiro, lidar com os desafios e encontrar significado em cada tarefa, por menor que fosse. Em meio às suas jornadas, Frieren e Fen continuaram a coletar feitiços peculiares, parte do estranho hobby da elfa, como a magia para alterar o sabor das uvas. Apesar da excentricidade, elas encontraram uma senhora fitoterapeuta, cujo conhecimento sobre a flora local foi muito valorizado pela elfa. Ao chegarem ao destino final, depararam-se com a estátua do herói Himmel, em estado lamentável. A senhora pediu ajuda para restaurá-la, explicando a importância do herói para o vilarejo. Frieren, no entanto, discordou, atribuindo a condição da estátua aos próprios atos extravagantes de Himmel durante sua vida.
Após um breve momento de reflexão sobre a história do herói, Frieren usou sua magia para restaurar a estátua, deixando-a como nova. A senhora ficou encantada e expressou o desejo de embelezar ainda mais o monumento com um jardim. Fen, então, sugeriu a ideia de aproveitar o talento da elfa para criar um jardim de flores com magia. Frieren e Fen embarcaram em uma busca pela misteriosa erva da lua azul, uma flor que a elfa suspeitava ser a melhor opção para revitalizar a área ao redor da estátua de Himmel. Mesmo sem saber exatamente como era a flor, Frieren estava determinada a encontrá-la. Enquanto exploravam, a lembrança de Himmel ecoavam na mente da maga, reforçando sua determinação em honrar o legado do herói com a flor de sua terra natal. Após uma busca minuciosa, encontraram 2 ratos da semente, uma ameaça às plantas locais que Fen prontamente se ofereceu para levar de volta à floresta. Com os ratos liberados, a busca pela erva da lua azul continuou, apesar dos desafios. Mesmo ciente de que as flores haviam desaparecido décadas atrás, Frieren insistia que valia a pena procurá-las. Enquanto caminhavam, a jovem aprendiz questionou se a busca era em homenagem a Himmel, mas Frieren explicou que era por ela mesma. No decorrer da jornada encontraram uma tartaruga adornada com flores em seu casco, o que levou a mais descobertas sobre a flora do local. Ao retornarem à aldeia, prepararam-se para novas aventuras, arrumando-se e aproveitando a serenidade dos campos floridos, enquanto o vento acariciava seus cabelos. 6 meses haviam se passado desde o início da busca pela esquiva erva da luz azul, e Frieren começava a questionar se era hora de expandir os limites da sua busca. Enquanto Fen se dirigia à idosa do vilarejo em busca de orientação, a ausência da sua mestre chamou sua atenção. A anciã expressou sua incerteza quanto à possibilidade de encontrar tão almejada flor. Com cabelos roxos que refletiam sua inquietação, Fen compartilhou suas dúvidas com a idosa, questionando se a persistência de Frieren era justificável. Para ela, a fixação da maga pela busca da erva era incomum e poderia levar anos sem resultados concretos. A senhora ponderou sobre a importância das ações de Frieren, ressaltando seu potencial para ajudar muitas pessoas. A conversa sincera entre a aprendiz e a idosa levou Fen a refletir sobre suas próprias preocupações. Ela compartilhou com Frieren as sementes similares à erva da lua azul recebidas pela fitoterapeuta local e expressou suas inquietações. Frieren, compreendendo as preocupações de Fen, a tranquilizou com um gesto gentil, reconhecendo que talvez fosse hora de mudar de abordagem. Diante da persistência da maga, Fen questionou quanto tempo mais duraria a busca. Frieren, com sua habitual determinação, afirmou que seguiriam procurando um pouco mais. Guiadas pela aparição de um esquilo, elas decidiram seguir o animal, prontas para continuar a jornada em busca da misteriosa flor. Seguindo os rastros deixados pelos esquilos, Frieren e Fen atravessaram um rio de águas correntes, cujo murmúrio parecia sussurrar segredos ancestrais. Curiosa, Fen não pôde deixar de questionar por que Frieren estava tão empenhada em coletar magias. A resposta da elfa foi simples: era apenas um hobby. No entanto, para Fen, essa explicação não parecia suficiente. Frieren recordou os dias em que era uma maga apática e preguiçosa, até que Himmel, o herói, trouxe cor e alegria para sua vida. Em meio a um campo de flores devastado, Himmel brincou sobre a beleza da erva da lua azul, a flor da sua terra natal, e expressou o desejo de mostrá-la a Frieren um dia. Essas memórias coloridas eram a razão pela qual Frieren colecionava magias, pois cada uma delas era um elo com o seu passado ao lado de Himmel. Apesar de considerar o motivo bobo, Fen reconheceu a importância desse hábito para sua mestre. Ao seguirem os rastros dos esquilos, alcançaram uma torre majestosa, de onde uma pétala azul, semelhante à da erva da lua azul, flutuou graciosamente. Frieren explicou que os esquilos escondiam suas sementes em locais seguros, esquecendo-os ao longo do tempo, que permitia que as sementes brotassem e florescessem. Sem hesitação, a elfa voou até o topo da torre. Ao alcançar o topo da torre, Frieren deslizou um sorriso sereno ao contemplar o espetáculo diante de seus olhos.
Uma profusão de ervas da luz azul adornava o solo, como estrelas cintilantes em um manto noturno. Era uma visão que aquecia seu coração, trazendo à tona memórias antigas e preciosas. Dirigindo-se ao espaço onde as flores cresceram em profusão, Frieren murmurou suavemente para o vento: "Você demorou, Himmel." Era como se o herói estivesse ali, presente nas próprias flores que tanto amava. A surpresa estampada no rosto de Fen era palpável, pois ali, diante delas, estava a erva da lua azul, tão esperada e desejada. Com essa descoberta, a decisão estava tomada. Era hora de criar um jardim da terra natal de Himmel, uma homenagem às suas raízes e ao seu legado. Diante da incompreensão de Fen sobre o fervor de Frieren pela magia, a mestre respondeu com sabedoria, lembrando a sua aprendiz que ela própria havia escolhido o caminho da magia. Foi um momento de reflexão, no qual Fen recordou-se dos pequenos gestos de magia que trouxeram alegria a Reiter, reconhecendo assim a beleza e o propósito por trás do dom da magia. No dia seguinte, Frieren dedicou-se a adornar os arredores da estátua de Himmel com a erva da lua azul, criando um jardim que contrastava com a frieza da estátua. E então, em um gesto de amor e respeito, ela coroou a estátua com uma coroa de flores da lua azul, honrando a memória do herói que tanto significava para ela. Com a missão de criar o jardim da erva da lua azul em honra a Himmel cumprida, Frieren e Fen se prepararam para seguir em frente, prontas para enfrentar novas aventuras e desafios em sua jornada em busca de conhecimento e magia. Agora, Frieren e Fen estão em Rom, uma cidade comercial nas terras centrais, onde chegam barcos de todas as regiões. Animais vivem uma vida tranquila. Caminhando pelas ruas da cidade, elas decidem se separar para reabastecer os suprimentos para a viagem. Fen fica encarregada de pegar os itens essenciais como comida, água e produtos de uso diário. Curiosa para saber o que Frieren iria comprar, Fen pergunta, e Frieren responde que só comprará ervas e outras coisas, com uma expressão no rosto que parece esconder algo. Mas Fen sabe que, quando ela faz aquela careta, quer dizer que está tramando alguma coisa. Ela compra coisas desnecessárias por conta própria, como um crânio sem utilidade, uma substância que só dissolve roupa, um livro de crônicas de magia. Além do mais, é importante estudar, segundo Frieren. Pelo menos o livro não foi tão desnecessário. Em um ponto da cidade, elas se dividem, combinando de se encontrarem na estalagem. O que acontece? Fen decide seguir sua mestre para descobrir o que ela irá fazer dessa vez, ressaltando que não podem gastar o dinheiro da viagem em vão. Entre becos e vielas, a aprendiz se estreita entre as paredes, vendo a elfa em uma loja de acessórios. Acreditando que talvez a maga tenha interesse em moda, se surpreende ao ver uma expressão no rosto de Frieren que jamais havia visto, afirmando que nunca viu Frieren tão preocupado e pensativo. Aparece um gato, Fen faz carinho nele. Depois de um tempo de dúvida e preocupação, a maga escolheu o acessório. Se for só um acessório, Fen não vê problema, insinuando que é melhor do que ossos estranhos ou substâncias químicas. Espiando de trás da parede, chega à conclusão que é melhor parar de seguir sua mestre e providenciar de fazer as compras, mas muda de ideia quando escuta Frieren perguntando para um cidadão se existe alguma loja de doces deliciosas na cidade, o que faz a garota pensar o quão ardilosa a maga é, já que ela não come nada de doce há meses. O homem do beco encaminha Frieren para uma taverna ao lado, dizendo que talvez eles possam saber, e lá continua Fen seguindo. Na taverna, cheia de brutamontes e caras doidões, Frieren vai direto ao ponto, perguntando em alto e bom tom se alguém conhece alguma loja de doces gostosa. A aprendiz assusta-se. Não, espera, este não é o lugar para se perguntar sobre doces. Loja de doces? Acha que somos idiotas? Um maluco dá uma risada de mal. Um deles responde: há montanhas de doces deliciosos nesta cidade e sabemos sobre todas as lojas. A jovem surpreende-se. Então este é, sim, o lugar para se perguntar.
Frieren se aproxima dos rapazes. Você sabe bastante, apesar da aparência. Explicam que os doces são a energia vital para eles e que eles são aventureiros, apesar de suas expressões sinistras e não serem violentos. Fen fica com medo. Com as informações obtidas, Frieren se despede. A jovem curiosa continua seguindo, empurrando um caixote. No entanto, percebe que a elfa está indo em direção à estalagem e não para a loja de doces. Horas depois, na estalagem, a maga fala: "Você demorou." Fen pede desculpas. A elfa fala: "Tudo bem, deixa as compras aí." Deixando a compra em cima da cama, a elfa olha o horizonte. Já faz um bom tempo, então que tal comermos algo gostoso? A garota olha assim e sai. Na varanda, olhando o pôr do sol, relatando que é uma bela vista. Por isso recomendam este lugar, pois essa paisagem é magnífica. Fen pede desculpas por ter duvidado de Frieren. A elfa pergunta sobre o que ela está falando. Porém, a jovem fala: "Nada não." A maga entrega o cardápio, informando para pegar o que ela quiser, mas Fen fica em receio, perguntando se elas têm dinheiro para comprar essas coisas. Frieren apoia a mão no rosto, comentando que tem dinheiro guardado. Então ela guardou o dinheiro. Olhando para a garota, dá um belo sorriso. Frieren, o que vai escolher? Vejamos. Hoje estou mais para pudim mercu, certo? Lembrando das memórias dos tempos passados dela com Himmel, que adivinhava o que ela iria comer quando falava "hoje eu estou mais para", e Himmel falava "pudim mercu, certo?" Como você sabe, estamos viajando juntos já há muito tempo, de alguma forma eu sei. E eu não sei nada sobre vocês, Himmel, então terá que fazer um esforço para aprender. Aliás, minha comida favorita é omelete. Eu gosto de uvas. O padre: "Já eu gosto de..." Eu já sei, você gosta de álcool, seu sacerdote desgrenhado." A elfa pede desculpas a Frieren. Como a garota não entendeu, pergunta por que está se desculpando. "É que eu não sei nada sobre você. Por isso eu não sabia do que você gostava." Entregando um presente para Fen. Fen dá um sorriso. "É verdade, hoje é o meu aniversário." Abrindo o presente e descobre que é uma presilha de cabelo. Encantada com o presente, agradece, informando que ficou muito feliz com o presente. Frieren: "Mesmo? Você gostou tanto assim? Eu sei como você é densa em relação aos outros. Direi isto diretamente para você, Frieren. A sua tentativa de saber mais sobre mim me deixou muito feliz. Mesmo sendo uma tentativa, você não sabe muito sobre as emoções das pessoas, não é, Frieren?" No quarto, as duas se arrumando. "Já deu a hora de ir, certo?" "Sim." Pegando a estrada para continuar a viagem, mostrando a presilha no cabelo de Fen, subindo um morro. "Aliás, Frieren, existe algum objetivo para esta jornada?" "Nenhuma em específico. É uma viagem em prol do meu hobby de coletar magias." Olha para o céu. "Mas, na medida do possível, gostaria de recriar os passos da aventura que tive com meus companheiros antes que desapareçam. Isso é uma coisa importante para você, não é, Frieren?" "Eu não sei dizer. Por isso, tentarei descobrir." "Mas você finalmente me passou na altura. Você tá bem crescida, hein?" "Cresceu bastante." "Claro, eu já tenho 16 anos agora. Já sou uma dama." "Uma dama? Mas comemos praticamente as mesmas coisas." Com a mão no peito, que estranho. 27 anos se passaram desde a morte do herói Himmel. Estamos agora na floresta Grub, nas terras centrais. Entre picos e casas destruídas, estão Frieren e Fen praticando magia. Frieren lança um poderoso ataque. Você pegou o jeito com a magia defensiva. Bom, vamos colocá-la em prática. Lança outro ataque, porém dessa vez o ataque se desvia, passa pela barreira de Fen, deixando ela em choque. Eu mirei em uma abertura da sua defesa. Se não fosse uma simulação, você estaria morta. Muito bem, bora tentar de novo. Lança vários ataques. Como fará agora? Hehe, assim? Boa. E agora? Aguenta isto? Buu, e lança magia atrás de magia. Fen cansada apoiando no chão. Frieren se aproxima. Vamos parar por aqui hoje. Passando pelo rio, a magia defensiva é poderosa, mas gasta bastante mana. Se continuar a expandir a área, ficará sem poder mágico em segundos ou minutos. Então, o certo a se fazer é expandir
parcialmente nas áreas que seriam atingidas? Isso mesmo. Atravessam o rio passando por um tronco estreito, utilizando como ponte. Só estamos treinando magia defensiva ultimamente, porque nossa sobrevivência depende disso, afirma Frieren. É verdade. Uma única magia defensiva é capaz de defender a maioria das magias ofensivas. A elfa puxa a mão da garota. Fen, você não leu as crônicas da magia que te dei, não foi? Encarando com um olhar sério. Estou vendo que terei que ler para você antes de dormir. E continua andando. Posso ler sozinho? Não sou mais criança. Chegando na casa. Este é o vilarejo que estávamos procurando? Está procurando por mais alguma magia estranha? Não. Desta vez é diferente. Vai depender do tempo. Estão 3 pessoas conversando. É mesmo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Uma elfa? Por acaso você é a senhora Frieren? Como sabe? O senhor se levanta. Quer saber onde qual está selado, não é? Te levaria até lá. É um demônio que cometeu diversas atrocidades nessa terra há 80 anos. O herói Rimmel e os seus companheiros o selaram. Eu vim exterminá-lo, já que o selo desaparecerá em breve, comenta Frieren. Mas como você sabia? Eu não contei a ninguém sobre isso. Até cerca de 30 anos atrás, o senhor Rimmel visitava o vilarejo anualmente. Ele aparecia para ver a situação do selo, sempre se importando com as pessoas. Ele também falava sobre você, Frieren, que você tinha um coração de gelo por nunca visitar. Como ela é fria, não é? Sim, bem fria. Tá bom, desculpa, mas ela não é fria a ponto de ignorar o vilarejo. Ela virá quando o selo estiver prestes a se romper. Foi o que ele disse, o senhor fala. Chegando no local, vê o demônio selado. Esse é, observando o enorme demônio selado. Frieren se aproxima, passa a mão no demônio. Está bem estável mesmo. Vamos remover o selo amanhã e exterminar qual? De noite com os grilos cantando. Fen na cama com os braços apoiados no joelho. Foi você que selou qual, não foi, Frieren? Havia um motivo para isso? Frieren lendo o livro. Em resumo, foi porque o qual era muito poderoso. Mostra a cena deles, não conseguimos derrotá-lo. O qual era um incrível feiticeiro do exército do rei demônio. Zolotorak, a primeira magia perfurante foi criada por ele. Não só era capaz de perfurar os humanos, como também de atravessar a resistência dos equipamentos e destruir o corpo diretamente. Dizem que 40% dos aventureiros e 70% dos magos desta região foram mortos pelo Zolotorak. Mas então ele seria forte demais? Sim, ele é muito forte. De fato, extremamente poderoso. E foi por isso que o feitiço virou contra o feiticeiro. O que quer dizer com isso? Você não leu mesmo as crônicas da magia. Terei que ler para você. Lerei agora mesmo. Não precisa. É importante ter uma boa noite de sono. Você entenderá amanhã. Amanhece, estão Frieren de frente do demônio. Vou quebrar o selo. Não abaixe a guarda, tá bom? Caminha em direção ao demônio, arriba o cajado e quebra o selo. O demônio finalmente se libertou do selo. Há quanto tempo, Frieren? Quantos anos se passaram? 80 anos. Só 80 anos? E quanto ao rei demônio? Nós o matamos. É mesmo. Sendo assim, vejo que terei que vingá-lo. Fen, magia defensiva frontal. E o demônio lança o ataque Zolotorak. Um ataque poderoso é lançado. Ora, que surpresa! Você bloqueou meu Zolotorak. Essa deve ser uma magia de defesa avançada. Frieren, o que ele quis dizer com isso? Aquela foi uma magia de ataque comum. Aquilo que ele disparou era Zolotorak, a magia para matar pessoas. Qual? Sua magia era extremamente poderosa. Depois que você foi selado, magos de todo o continente estudaram, pesquisaram e analisaram o seu Zolotorak. Em poucos anos, o Zolotorak foi incorporado no sistema de magia humana e novas magias defensivas baseadas na magia de defesa surgiram. A resistência à magia nos equipamentos também aumentou consideravelmente e o Zolotorak não mata mais pessoas. Ela é considerada uma magia comum atualmente. O demônio. Parece que 80 anos é bastante tempo para os humanos. Qual? Se você cooperar, te daria uma morte rápida. Entendo. É uma mecânica que alinha com a magia de ataque e dispersa seu poder. Que técnica complexa. Ele quebra a técnica. Isso deve consumir muita de sua mana.
irradiando um poder imenso. Ele descobriu a fraqueza da magia da Fen. Você consegue dar conta disso? Sim, vi tudo isso durante o treinamento. Então, me proteja também. Fen usa seus escudos e o demônio começa a lançar vários ataques e por final, um ataque super poderoso. Quando olha pra cima, lá está a maga. Ah, você vai voar? Interessante. Ele estende a mão para lançar o poder à maga Zoroark e lança um poderoso ataque contra o demônio. E o demônio é eliminado instantaneamente. Frieren, a minha própria magia. Como você ousa usar a minha própria magia contra mim? Ei, esse chapéu... Isto? O sol é bem forte nesta região durante esta estação. É um grande amigo dos fazendeiros. Tenho a impressão que já a ouvi em algum lugar. Frieren coloca o chapéu de volta no senhor e descobre que ele é o pivete que levantou a saia dela quando ele era criança. Lembrando da cena. Yay! Himmel, vendo aquilo, ficou furioso. O que você está fazendo, seu pivete sacana? Vou te matar. Sempre quis ver o que tinha aí e você foi lá e viu. Eu vou te matar, eu vou te estrangular, seu pivete arrombado. O padre desgrenhado segura a capa de Himmel para ele não ir. Matar não é legal, o amigo fala. Eu posso mostrar o meu se você quer ver. Mas ele queria ver a de Frieren. O garoto passa na frente de Himmel sendo segurado, todo alegre rindo. Frieren fica alegre por ele estar ainda vivo. Valeu a pena acreditar nas palavras de Himmel. Continuando sua jornada na carroça, Frieren, ele mostrou sua gratidão, não foi? Não foi diretamente, mas mostrou. As pessoas deste vilarejo já acreditavam no Himmel, mas acho que o senhor Himmel acreditava em você, Frieren. Frieren dá um sorriso e faz um cafuné na Fen. Por que isso? Por nada. Qual será o destino dessas duas garotas em busca de magia? Só saberemos no próximo vídeo. Inscreva e deixa o like para não perder o próximo episódio.